Olá, gente! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Uma boa noite, boa tarde, Boa tarde. ou bom dia. É Não sei verdade. a hora que você está vendo esse vídeo, não sabemos, né? É verdade, não sabemos. Mas que bom que você está assistindo. Isso, meu nome é Luana Eu sou o Guilherme, e nós somos do canal. Play na Europa, mas exatamente aqui em Portugal, na cidade de Viseu. Isso mesmo. E hoje está um friozinho em Viseu. Essa semana, né, amor, fez um friozinho. Muita chuva, chovendo todos os dias. Chovendo todos os dias. Guilherme... Começou o outono, né? É, exatamente. E eu vi, amor, que... Eu até coloquei no meu Instagram que vai ser o inverno mais rigoroso dos últimos 100 anos aqui na Europa. Vamos ver, né? Se vai ser mesmo, Vamos se não vai. ver. Vamos esperar, né? Assim como foi, igual os portugueses falam, né? O calor foi o de todos os tempos, de sempre, né? Eles falam de sempre. É quer verdade. dizer, de todos os tempos, então o inverno também deve vir bem rigoroso mesmo. Bem rigoroso. Assim a gente, pelo menos o que estão falando, a gente vai esperar isso. Vamos ver. Vamos esperar para ver, né? E hoje, né, a gente veio falar com vocês de um assunto que vocês já viram, né, no título do nosso vídeo, que é sobre a nossa saída do emprego. Daqui de Portugal. É, gente, a gente saiu da fábrica, né, amor? A gente saiu da fábrica que a gente trabalhava. E a gente vai contar, né, como foi, né, a nossa saída de lá, se a gente conseguiu outro emprego ou não, se estamos já trabalhando ou não, né, amor? Será? Eu já dei um spoiler lá no Instagram, tá? Pra quem não me segue lá no Instagram, segue também o Guilherme, pra saber, né, de coisas que estão acontecendo na nossa vida. Daqui de Portugal, aqui da Em Viseu. tempo real, né? Que a gente conta lá pra vocês, tá bom? E vamos lá, amor, falar um pouquinho sobre a Pode nossa falar saída. como é que foi a saída, você fala como é que foi a saída. Gente, a nossa saída de lá foi bem triste, porque a gente gostava, né, do que a gente fazia, né, amor? O Guilherme estava trabalhando como empilhador lá e eu trabalhava na embalagem, né, embalagem de madeira. E a gente trabalhava no turno da manhã e no turno da tarde, né? Como a gente já falou. Revezava por semana, né? Revezava por semana. E começou a ter um burburinho, né, das pessoas lá, de que estavam diminuindo os pedidos, né? Que lá tinha vários pedidos. E a gente fazia essa embalagem, né, de acordo com os pedidos que tinham. E começaram a falar, tá diminuindo os pedidos, eles vão mandar embora. E a gente não deu muita corda para isso, né, no momento, né? Até que uma pessoa que é o nosso chefe lá da nossa agência, né, da agência que a gente trabalha. Da terceirizada, né? Da terceirizada, veio conversar com a gente, falou que realmente a gente ia encerrar o contrato. Ia encerrar o Porque contrato. o nosso contrato é um contrato incerto, aquele que não tem um período de duração. Então, por exemplo, você poderia ficar 4 anos, 5 anos, que você não tem uma data fixa, igual, por exemplo, tem os temporários, né? Que tem a data início fixa e a data fim. Então, o nosso é incerto. Então, quando ele falou isso com a gente, né? Ele falou que poderia deixar, né? A gente, né, nós três, que era eu e Guilherme e uma pessoa que trabalhava com a gente, né, na embalagem automática, que a gente fazia parte da embalagem manual. Então, que ele iria falar com a gente se a gente desse a opção de que a gente queria ficar. Mas a embalagem automática trabalhava 2 dias de manhã, 2 dias de tarde, 2 dias de noite, sem final de semana, sem nada. E eu já estava sofrendo por antecedência, porque se a gente trabalhasse nesse turno, ficaria até difícil pra gente gravar vídeo, né, amor? Porque era um turno, assim, difícil, né? E só tinha 2 dias de folga na semana, né? Que não seria o sábado ou domingo. Poderia ser dia da semana qualquer. Então, mas a gente aceitou, né, amor? Continuar lá. A gente conversou com ele. A gente falou, a gente aceita ficar. Até porque
eu e o Guilherme, a gente não pode ficar sem trabalhar também, né? A gente tem nossas coisas para pagar. Tem as dívidas que são dívidas também, que aqui também a gente paga dívidas, né? O apartamento, o arrendamento, né? Compra. Todo o nosso planejamento. Né? Exatamente. A gente tem um planejamento para estar aqui. Então, a gente aceitou ficar numa sexta-feira. Na segunda-feira, a gente pensou, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ir até as fábricas, né? Que ficam ao redor da nossa fábrica. Vamos entregar currículo. Exatamente. Ou vamos preencher entregar... ficha, porque dependendo da empresa, preenche ficha ou entrega currículo. A gente preenche, exatamente, a gente preenche ficha ou entrega currículo. Aí continua, amor. Não, e aí a gente na segunda-feira já começamos a correr atrás. Na própria segunda-feira a gente já foi em algumas fábricas, já entregamos currículos, preenchemos fichas e aguardamos. E aí fomos trabalhar normalmente, porque a nossa última data seria até o dia 14 do mês, né? Vamos dizer assim. E aí era numa segunda. O que aconteceu? Na terça-feira o carro deu problema. Não, você não falou. Na segunda-feira o que aconteceu? Na segunda-feira ele ligou pra gente, é verdade. Ele ligou pra gente e falando que não ia dar, porque o turno lá que trabalhava 6 dias e folgava 2 já estavam todos completos, e ele teria que mandar mais um turno embora. Então não teria como, e seria se encerrar no dia 14. E as pessoas que trabalhavam lá eram pessoas que são antigas de casa. Sim. Entendeu? E como a gente tinha entrado, né? Tinha 2 meses só, ele preferiu tirar a gente, né? A gente que são os mais novos. Do que tirar eles. O que é teoricamente normal, que também acontece no Brasil. Sim. Geralmente eles mandam embora quem tem menos tempo de casa, normal. Sim. E aí a gente começou a correr atrás. Na segunda-feira a gente entregamos currículos em algumas fábricas, preenchemos fichas. Na domingo à noite começou a acender uma luz da bateria do carro. Isso à noite, a gente voltando para casa depois do trabalho. Domingo não, na segunda-feira. Na segunda-feira, voltando do trabalho, acendeu a luz da bateria. Eu falei, olha, eu vou deixar o carro no eletricista. Não vou trabalhar, não vamos trabalhar, porque não tem como. Eu não vou andar trabalhar. Com o carro, que pode parar a qualquer momento, no meio da noite, não vou. Aí... Também não tinha como a gente ir trabalhar sem carro, né? Porque a gente trabalha longe de casa, a gente trabalhava em Nelas, né? E aí eu deixei, já avisei, falei, olha, eu não vou hoje, nem eu nem Luana, porque o carro deu problema. Aqui o carro não é o carro morreu que fala, né? Que, por exemplo, o carro vai abaixo aqui. E aí eu deixei o carro lá no eletricista, logo na terça-feira de manhã. Quando eu tava voltando do eletricista, já voltando aqui para casa, uma das empresas que a gente tinha deixado preenchida a ficha me ligou perguntando o que eu tava trabalhando, se eu tava disposto. Que ela falou, vi uma ficha sua que você deixou aqui. Nós tínhamos deixado na segunda-feira. Na segunda-feira, isso foi na terça. Aí na terça-feira de manhã, perguntando se tinha deixado, e falei que sim, perguntou por que eu tinha trabalhado. Eu falei, eu trabalhei como embalador, tenho carta de condutor de empilhador, também já trabalhei. Aí ela falou assim, então vou fazer o seguinte, hoje mesmo, terça-feira no caso, né? Se você teria condições de fazer uma entrevista às 14 horas. E eu tinha acabado de deixar o carro lá no eletricista. Eu ia ficar sem carro pelo menos uns 2 dias. Aí ela falou, e aproveitando que você deixou a sua ficha, chegou junto aqui, Luana, aí perguntou se era minha esposa. Eu falei que sim, era minha esposa. Perguntou se ela tinha experiência em trabalhar numa certa área. Eu falei, ela trabalha pouco, mas tem. A gente fala depois pra vocês qual a área que foi. Falei, tinha pouquinho, mas tinha. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, vem vocês dois pra cá, vocês fazem a entrevista ao mesmo tempo, hoje às 14 horas. Isso era uma terça-feira de manhã. Tinha acabado de deixar o carro sem carro. Sem carro, como é que eu fiz? Aí começamos a ligar para uns amigos e tal. Aí um dos nossos grandes amigos, Antônio Silva Fusinato, do canal Família Fusinato em Portugal. Então você segue lá, tem o Instagram. São pessoas maravilhosas, entendeu? Nos salvaram. Pessoas incríveis. Nos salvaram, falaram assim, nossa não, a gente família. leva. A nossa família aqui em Portugal. É verdade. Não, a gente leva lá, mesmo porque a Silvia entra às 15 horas. A entrevista era às 14 horas. E olha só, eles falaram, não, a gente leva. Eles foram antes, sem problema, né? foram antes.
ficado lá esperando lá fora, a gente terminar de fazer a entrevista. Então, Silvia Fusinato e Antônio, ó, um beijo para vocês. Nós agradecemos demais, é a nossa família aqui de Portugal. Mas aí é isso, aí a gente já saiu de lá, a menina falou do RH, a Luana fez a entrevista primeiro, depois eu fiz. E pra mim, ela falou, ó, como você tem carta de condutor, ela perguntou se eu tinha levado, eu posso ver? Pode, tá aqui. Porque assim, uma coisa que eu não sabia, a carta de condutor de empilhador tem validade só de 2 anos. Não tem nada falando no certificado de validade, mas pelo que ela falou, enfim. Mas como era nova, né, de poucos meses, então não tinha problema. Aí ela falou se eu estava disposto a trabalhar, eu falei que sim. Ela falou, é por turnos rotativos, de madrugada. Eu falei, trabalha final de semana. Ela falou que não. Eu falei, tudo bem, aceito, não tem problema. Ela, então tá bom. Aí, nós saímos de lá 3 horas. Deixa eu contar um pouquinho da minha experiência na entrevista, né? Na entrevista da menina do RH lá. Então, o Guilherme entrou depois de mim, né? Que eu fui a primeira a entrar para fazer a entrevista. E ela perguntou se eu tinha experiência na área de costura, gente. Pois eu tenho conhecimento, né, de máquina de costura. Já vi muita máquina de costura, mas não tinha experiência, nunca tinha trabalhado na área. Então, não tem a prática. A prática de costura eu não tinha. E eu falei com ela, falei bem assim, olha, experiência prática na costura eu não tenho. Mas aí ela falou, não, mas é porque a gente precisa de gente que tem experiência. Aí eu olhei pra ela e falei assim, mas eu quero aprender. Entendeu? Isso pra ela foi um incentivo a mais, porque aí ela começou a anotar. E quando a pessoa que faz a entrevista da RH começa a anotar, quer dizer que você tá indo bem. Que vai dar certo, né? Então, assim, eu quis aprender, né? Eu falei com ela que eu queria aprender. Então, isso foi, assim, diferencial, né? Na minha entrevista, tá? Só pra contar isso mesmo pra vocês. E aí a gente saiu de lá, beleza, vamos esperar ela retornar. E nisso também eu tinha logo depois, quando eu tava falando com essa empresa, de manhã, eu vi que estava instigando chamada, uma outra empresa me ligou também, perguntando se eu tinha carta de condutor, de empilhador, falei que sim, e ia marcar a entrevista para as 4h30 da tarde, e essa foi às 2h, né? Só que é aqui perto de casa, então dava para ir a pé, bem pertinho mesmo. E aí, umas 4h30, ela já ligou para mim, perguntando, falou, Guilherme, você já vai começar na segunda-feira, então já pode vir. Não, na quinta. Na quinta-feira, porque a quarta era feriado. Exatamente, quarta era feriado. Na terça-feira a gente foi fazer entrevista. Na quarta foi feriado e na quinta-feira você já começava, né? Ia começar. Ela falou comigo que ia começar na segunda, porque ia começar uma turma nova lá de treinamento que elas iam falar. Só que ela conseguiu encaixar para quinta-feira. Então eu ia começar na quinta. Aí ela falou assim, aproveitando a Luana, tá com você? Eu falei, tá comigo. Eu falei, então deixa eu falar com ela. Veio falar comigo. Aí eu falei, tá aqui, eu quero falar com você, a menina do RH lá. E eu fui aceita, gente. Mesmo sem ter experiência. E a fábrica pede gente com experiência em costura. E eu consegui entrar mesmo sem ter experiência. Só por motivo de querer aprender. Então, assim, a gente, na hora, né, ela falou com a gente também pra gente ir lá pegar os uniformes, né? Que eles aqui dão uniforme, dão camisa, dão bota, né? Pra você poder trabalhar, tá? Dependendo de onde você trabalha, eles dão um óculos, dão capacete, né? Fone de ouvido, mas lá a gente não precisou, né, disso, né? Luva, né? Só a camisa e a bota e também o óculos, né? Na minha área, né? A minha, como é da parte da logística, de empilhador, eu preciso de uma calça com aqueles refletores que tem na parte do pé. Então, mas é só isso. A camisa mesmo e um colete, eu ganhei um colete, tem um colete também com os refletores. Que tem que ter, né? Colete. Bonito o colete dele. Que é da empresa que ela pede, que é a logística, quem trabalha lá na parte de empilhador precisa, né, desses... Precisa. Então, gente, foi isso, né? Agora eu vou falar o meu horário na fábrica. Meu horário é só de tarde, tá? É fixo. De 3h30 às 23h30 eu trabalho. É uma fábrica que fica em Nelas também.
Bem perto de onde a gente trabalhava. É verdade, bem perto de onde a gente trabalhava. Então, assim, e nelas tem várias fábricas. Eu falo muito, né, para quem vem falar comigo, para quem vem morar em Viseu, né? Fábricas ao redor aqui, não em Viseu. As fábricas são aos redores, não tem jeito. Nelas, Tondela, Mangualde. Então, assim, se você puder comprar um carrinho, né, quando chegar aqui e ir procurar por essas fábricas, né, amor? Porque a gente deixou uma ficha lá. Preenchemos a ficha e eles nos chamaram, tá? Então, assim, se vocês forem até as fábricas, né, não só até as fábricas, mas ligar, né, para Deco, para Randstad, para Kelly Service, que é muito importante também. São todas as terceiras aqui. Igual essa mesma menina do RH, que é do RH, ela falou, na verdade as fábricas aqui, a princípio, todos entram pelas terceiras. Tá. Pode ser que aconteça um caso, você entra direto pela fábrica? Sim, pode, normal. Mas a maioria dos casos você entra pela terceira e depois se torna próprio da empresa, entendeu? É verdade. Eles dão a opção, né? De qual terceira você quer entrar, né? Ou se você já foi pela terceira, você entra por ela. Você entra por ela, tá? E o Guilherme trabalha? Eu trabalho na logística lá como operador de logística, né? Que é a parte do empilhador lá, a parte de carga e descarga das peças que tem lá, né? E tudo mais. Então, normal. Só que eu trabalho uma semana a parte da manhã, das 7 da manhã até as 15 horas, e a outra das 15 até as 23 horas. É verdade. Isso é de segunda a sexta. Né? E o caso que ela tinha falado lá, que ia trabalhar de madrugada, acabou que não existe. Guilherme não trabalha de madrugada, né? E eu na costura tô me adaptando, tá? Posso dizer para vocês que não é fácil, mas que você consegue pegar, consegue aprender. Tá, gente? Tudo a gente aprende. Basta você querer aprender. Basta você querer aprender. Se você tiver vontade de querer aprender, exatamente. Se você tiver o interesse, isso é bem interessante. Não só para experiência de vida, para experiência de vida, para você mesmo. Lógico. O conhecimento nunca é demais. É verdade. E aqui a costura é em pé, não é sentada, tá? Tem muita gente que vem pra cá e fala comigo, Luana, mas a costura é sentada, é tranquilo. Não é sentado, gente, é em pé. Né? Pelo menos nessa empresa que a gente tá, né? Ela é em pé. E também sei que em outras aqui também de Viseu não é sentada, é em pé, tá? Então, assim, você tem que se adaptar, você tem que se acostumar com a perna, que uma perna, né, fica mais na máquina do que a outra, então a outra dói mais. Mas isso é tudo adaptação. É tudo, né, amor? Daqui a pouco, né, você já tá trabalhando já de boa. Tá bom? Bom, então é isso, né? A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, ajuda bastante. Compartilhe. Like, comenta. Se quiser falar com a gente lá nas redes sociais também, estamos lá disponíveis, né? A gente sempre está respondendo as pessoas que entram em contato com a gente, alguma dúvida específica, alguma coisa. Se você quiser, tem os comentários, se quiser deixar, ou entre em contato com a gente lá pelas redes sociais, tá bom? E nós estamos na mesma fábrica de novo. Só que antes a gente trabalhava junto, agora não. Agora eu não vejo mais a cara da Luana, pelo menos durante o trabalho. Nem eu e a cara do Guilherme. No outro trabalho a gente brigava um pouquinho, né? Brigava, dava uma discussão? Normal, gente. Normal sobre o trabalho mesmo, né? E Guilherme era empilhador da gente. Então, assim, às vezes ele tinha que pegar alguma coisa... Aí, às vezes, ele tinha que trocar alguma coisa, ela não concordava. Eu não concordava. Eu falava que tinha que ser assim. Ela falava, você tem que fazer, não sei o quê. Eu falava, não vou fazer. É normal. Mas depois tudo se resolvia, né? Agora, briga de... Deixa ela lá no canto dela, eu fico no meu. Fica só no serviço. Ai, gente, então obrigado. É isso, viu? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Continue com a gente. Ficou muito longo, mas... foi importante as dicas que a gente deu, tá? Bom. Não desista, corra atrás, tá? Vão nas fábricas, né, amor? Lute pelos seus sonhos. Lute pelos seus sonhos. Pode ser, porque Portugal é paciência. Você tem que ter paciência, mas chega, as coisas acontecem, tá? Ciência. Aconteceram algumas novidades na nossa vida, mas que a gente vai contar ao longo do tempo, tá? Os próximos vídeos. E até mais, né? Até o próximo vídeo. Tchau!